Hello everyone. Vamos falar do artigo indefinido a, an. Claro que eu falei a aí, o som isolado, mas quando você aplica ele na palavra, esse a que no alfabeto a gente acaba pronunciando como a, e aí isoladamente a gente fala a. Mas se você colocar dentro de uma frase esse um ou uma, que é o artigo indefinido, você não deve pronunciá-lo como a, e sim como a. Um som bem próximo ao A nosso do português. Bom, se você não sabe, mas a grande maioria já viu ou aprendeu que o artigo indefinido ou os artigos indefinidos são dois, eles são exclusivamente usados para o singular, substantivos no singular, com o significado de um ou uma. Então, tanto a quanto an, ele vai ter o significado, eles vão ter o significado de um ou uma. Bom, e aí quando que a gente usa o a, que dentro da aplicação de novo da frase vai se tornar a, você vai usar numa regra geral, sempre antes, quando o seu substantivo iniciar com uma consoante. A gramática mais profundamente fala isso, que é um som de consoante, né? Então toda palavra iniciada com som de consoante, som consonantal, você deve usar o a para quando você falar um ou uma na sua palavra. E existem algumas exceções, que é onde que muita gente não se pega, não vai a fundo, ou também não vê isso em cursos regulares, ou os livros que normalmente estão falando aí de uma maneira geral sobre esse assunto. Então, nós temos alguns momentos, algumas exceções também, quando isso é aplicado, por exemplo. Então, eu falei de som de consoante, mas, por exemplo, posso ter vogais que, quando elas são pronunciadas em inglês, o som deles são considerados sons de consoantes, com o som de U sendo iniciado pela vogal U em inglês. A gente tem university, por exemplo. Então, se você tiver que colocar um ou uma universidade, você não vai colocar N, você vai colocar A, university. Por quê? Porque esse U aí, pronunciado como U, é considerado um som consonantal. Do mesmo modo que unit, universe, por exemplo. Agora com o som de U sendo iniciado pelas vogais e U. Então, o mesmo som U, mais iniciados com vogais e U. Exemplo, European, europeu. Então, se você fala um europeu, a European, não dá para falar an European, porque é considerado também um som consonantal. Outro exemplo, eufemismo. Eufemismo, então a eufemismo. E o último exemplo aí de som com essas exceções de vogais iniciadas também, ou combinações, né, de vogais iniciadas, que vão se comportar como som de consoante, é o EW que eu comentei, e aí você vai observar isso. Em uma palavra, talvez você nunca ouviu e tem uma pequena diferença sobre um animal, que é you, é pronunciado assim mesmo. You, que é E-W-E. E o que é you? You nada mais é do que sheep. Sheep todo mundo conhece mais como ovelha. A única diferença é que you é o termo usado para uma ovelha fêmea, adulta. Sheep é o termo genérico usado para todo tipo de ovelha, sendo macho ou fêmea. Mas uma ovelha adulta é sempre you. Um exemplo com one. Um exemplo one, tudo que contém one, palavras aí, até mesmo composições, como one-way bottle. One-way bottle é uma garrafa não retornável. Então, se eu falo uma garrafa não retornável, a one-way bottle, apesar de ser iniciada aí com uma vogal, one, né, letra O, e claro que a gente lembra muito sempre o one, numeral, mas é considerado também esse som consoante. Por conta disso, eu devo usar o artigo indefinido a, que aí aplicado vai ser a. E aí vai produzir o som a one-way bottle.
E aí, a gente também deve comentar sobre o when. O que nós falamos sobre o when? O when também é parte, né, o artigo indefinido, significando um ou uma, porém, o que nós conhecemos e também a gramática fala sobre o when, que devemos usá-lo com substantivos no singular, toda vez que seja iniciado com uma vogal ou, mais profundamente, um som de vogal. Claro que aí existem exceções e a gente aqui está falando exatamente dessas exceções. Então, por exemplo, quando você tem o H mudo, o an hour, an honest person, an honor, uma honra, então uma pessoa honesta, você consegue colocar o N aplicado, mesmo com todas as palavras iniciadas com H, porém o H é mudo. E aí o que se considera é o som da vogal. E aí uma dica muito boa para o uso do N, para o artigo indefinido aí ligado a vogais, é que palavras iniciadas em F, H, L, M, N, R, S, X, então ó, F, H, L, M, N, R, S, X. Exemplo, FM station. Então, se você fala uma estação FM, né, uma rádio de estação FM, você vai colocar an FM station. Assim como raio-x, X-ray, X-ray. Você vai colocar an X-ray, um raio-x. E aí é isso que funciona. Então, todas as palavras aí iniciadas com essa condição, né, muda ou silenciosa, o que vai ser considerado vai ser a vogal. E por conta disso, né, você vai aplicar o N. E algumas palavras que eu falei, como X, por exemplo, o próprio som dela, ele vai produzir um som de vogal. Ok, I'll see you there. Bye. See you.